Boa noite, galera RNL. Tem crente pegando fogo aí? Pessoal, que pregação maravilhosa, que dia maravilhoso. Tudo que nós temos vivido, que vocês têm vivido aqui. O Mateus contou um pouquinho sobre a história da RNL. E cara, que incrível tem sido a história que Deus está construindo ao longo de cada ano aqui. Quem aqui está na RNL há mais de 3 anos? Levanta a mão. Quem está aqui na RNL há 2 anos? Levanta a mão. Quem está na RNL desde o ano passado? Levanta a mão. Ok. Quem aqui está mais de 5 anos? Levanta a mão. Olha lá. E quem é RNL pegando fogo? Glória a Deus pela vida de vocês. Eu queria agradecer mais uma vez o convite de poder estar aqui. Eu sou igual a Amanda comentou, eu sou líder do Ministério de Jovens junto com a minha esposa lá na comunidade Vida Plena, do pastor Márcio, da pastora Naine. E nós estamos muito felizes de poder estar aqui, atravessar o país e visitar esse outro país aqui, é maravilhoso. É uma alegria muito grande poder estar com vocês. E algo que Deus tem ministrado muito no meu coração, que veio de encontro com o tema da palavra de vocês, é a respeito daquilo o que define uma pessoa ser ultra conectada. O que é uma pessoa ultra conectada? Se nós vemos ao longo da Bíblia, nós vamos ver ali uma relação de várias e várias pessoas que passaram ao longo da história, marcaram a história, mas alguns se destacam um pouco mais que outros. O que me leva à pergunta é: como faz para eu ser uma pessoa ultra conectada com Jesus? Porque eu posso olhar os discípulos, eu posso olhar os seguidores, eu vejo inúmeras pessoas. Quando se trata dos seguidores de Jesus, ele era o mais famoso. Quando se tratava de Jesus, ele era o que tinha mais seguidores, o que deixava os fariseus e os escribas morto da cara, com muita raiva, porque como pode um cara de Nazaré vir para Jerusalém, começar a pregar, ter milhares e milhares de seguidores? Não tem como. Ah, mas eu sou formado em teologia, eu que sou do Sinédrio, eu sou especialista, eu sim estudei a palavra, eu estive lá, paguei o preço, mas eu não tenho tanto de seguidor que ele tem. Como assim? E às vezes a gente olha assim, eu consigo imaginar, eu gosto muito de imaginar a Bíblia. Quem é que gosta de imaginar a Bíblia quando vê a história? Eu gosto de ler, e eu fico imaginando os fariseus, aqueles que queriam que Jesus morresse, se questionando internamente assim antes de dormir, falando: cara, aquele cara assim, ele tem muito seguidor, mas eu nem sei se ele estudou, sabe? Eu estudei tanto, meu Deus do céu, mas eu me preparei, agora ele está vindo aqui com milhares e milhares de seguidores, por que eu não consigo? Oh Deus, olha para mim, eu não consigo ser assim como ele. E ele se questionando daquilo. E aqui vem aquilo que foi ministrado aqui já hoje. Deus não está procurando pessoas 100% capacitadas, Ele está procurando os menores. Ele está procurando aqueles que estão dizendo: eis-me aqui. Aqueles que estão simplesmente famintos pela presença, famintos por quem Ele é. E desses Ele faz uma nação, desses Ele capacita para poder multiplicar. Mas acontece que ele tinha muitos seguidores, milhares de seguidores, mas ele tinha só 12 discípulos. Como assim? Como que você escolhe 12 dentre milhares? Ele tinha 12, desses 12 ele tinha 3 amigos muito próximos. Qualquer rolê que ele ia dar, ele chamava esses 3 amigos. Esses 3 amigos, se você puder falar bem alto o nome deles, era no barquinho, entende? Então todo mundo sabe, existem esses tantos, existem esses 12, existem esses 3, mas desses 3 que eram mega conectados com Jesus, tinha um, que eu vou categorizar ele como o discípulo ultra conectado com Jesus, João. Esse cara se destacava entre eles. E de alguma forma a gente vai ver ao longo da história que ele era intencional em se colocar nesse lugar. Se você puder abrir comigo lá em João, no capítulo 13, versículo 20. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, então eu peço que você preste bastante atenção. Esse aqui é o momento em que Jesus está assentado com os seus discípulos, e ele começa a trocar uma ideia com o pessoal. Ele começa a trocar uma ideia com eles a respeito daquilo que estava por vir. João capítulo 13, versículo 20. Vocês estão comigo, gente? Eu estou um pouco acelerado, que eu gosto, essa palavra mexe comigo, eu gosto muito. Então, se eu estiver muito rápido, por favor, fala. Eu gostei muito disso, tá? Eu gostei muito disso. Vamos lá. Então, João capítulo 13, versículo 20. Tem aqui, beleza.
Eu lhes digo a verdade, quem recebe aquele que envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Quem é que vai te trair? Quem desses aqui, os seus íntimos, seus amigos íntimos, que vai te trair? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginavam que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e isso aconteceu no período da noite. Se você puder, feche seus olhos. Pai, nós queremos consagrar a Ti esse tempo, Senhor Deus. Que toda a nossa atenção, que todo o nosso coração, que tudo que nós fizermos hoje possa ser para engrandecer o Seu nome. Possa realmente, que a Tua palavra possa vir no nosso coração como um solo preparado para poder frutificar aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Pai. Frutifica em nós a Tua palavra, revela-nos a Tua Escritura, que possamos estar sensíveis a ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Esse aqui é um momento tenso na história. Aqui nós temos um momento íntimo, era um jantar íntimo, entre amigos. Jesus não estava fazendo uma grande festa, multiplicação de pães para toda a multidão que o seguia, não. Ele tinha separado um momento para poder ter intimidade com os seus amigos. Aqui ele estava sentado à mesa com os seus amigos íntimos. Era um momento muito crucial na história. Aqui nós vemos que é o momento da última ceia. Quando nós olhamos ao longo da história, você pode ver que existem várias retratações da última ceia. E uma das coisas que nós podemos ver é que quando se trata da mesa de Jesus, Ele não está sentado com todos, Ele está sentado com alguns. Porque Ele tinha uma missão muito específica a ser dada para aqueles 12. Essa missão nos encontrou até hoje, e hoje nós pregamos o Evangelho por conta desses 12 discípulos. Ele tinha um propósito para o qual trazer à mesa aqueles amigos íntimos. E aqui eu vou trazer um adendo que não tem a ver com a palavra, mas tem a ver com o que foi ministrado ainda hoje. Existia intencionalidade em Jesus em caminhar com aqueles 12 em específico, porque Ele tinha um propósito a cumprir. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha, no fundo do seu coração, que existe um propósito que você precisa cumprir? Amém. Suas mesas apontam para esse propósito ou são contra ele? Eu quero fazer um complemento do que a Karen falou aqui. Muitas vezes eu caminhei com muitos amigos, e esses amigos eram muito legais, eles eram muito da hora, gente boa, o rolê era bom, o papo era da hora, o comentário sobre memes era incrível, tudo muito bom, mas Cristo não fazia parte do assunto. Como pode o amado da minha alma, aquele pelo qual o meu coração queima, não ser tratado nessa mesa? Eu tive que fazer uma escolha muito dura alguns anos atrás. Foi quando nós iríamos fazer uma viagem para a praia com esses mesmos amigos. E eu tinha recém voltado aos trilhos com o Senhor. Eu tinha tentado uma tentativa frustrada de me desviar, pastor. Foi ridículo. Nos piores 2 meses da minha vida. Cresci na igreja, amava o Senhor, mas por 2 meses eu falei, cansei. Eu descobri naquele tempo que eu servia ao Deus dos meus pais, não ao meu Deus. Eu estava só obedecendo, cumprindo tabela, batendo ponto na igreja. Talvez alguém aqui se identifique com isso. Eu ia para a igreja, eu frequentava aquele lugar, eu servia naquele lugar, eu estava naquele lugar, mas aquele lugar não ministrava meu coração, porque eu já tinha me fechado um tempo. Então, por uma frustração pessoal, eu resolvi falar, quer saber? Não quero mais. E por 2 meses eu tentei. Meu irmão, foi ridículo. Foi muito sem graça. Não consegui me desviar, porque realmente eu falava, não,
eu tô errado mesmo, desculpa, Senhor. Cheguei a conversar com o pastor, falei, pastor, eu tô decidido, eu vou sair da igreja, eu quero o mundo, é isso que eu quero. Aí o pastor me levou para uma conversa, né? Aquela conversa do pastor, vamos conversar melhor a respeito. Ele começou a contar uma história, ele falou sobre o cemitério, e o cemitério, ele é um lugar cheio de sonhos mortos, cheio de promessas mortas, cheio de unção deixada para trás. Ele falou, você quer fazer parte deles? Onde as promessas do Senhor na sua vida mortas, a comunhão com o Senhor morta, a unção acabada por uma decisão egoísta. Nossa, pastor, não precisava pegar tão pesado assim. Aí eu falei, eu tô bobo, né? Desculpa, me perdoa, vou voltar nos trilhos. E voltei nos trilhos. Então eu estava nessa estação da minha vida, voltado para o Senhor. Falei, quer saber, agora vou de cabeça mesmo. Não quero servir ao Deus do meu pastor, o Deus do meu líder, o Deus de quem for. Eu quero ter uma experiência profunda com o Senhor. E eu entrei nisso. Eu fiz um voto, eu comecei a caminhar com o Senhor, tive experiências maravilhosas nessa estação. O problema foi que eu estava sozinho nessa mesa. Os meus amigos, eles queriam outras coisas, meus amigos queriam outras experiências. Então eu tive que tomar uma decisão muito, muito dura. Nós tínhamos uma viagem programada para o fim de ano, para ir para a praia. E as caronas já tinham até sido organizadas, eles iam no meu carro, parte deles. E eu tive que chegar para o grupo, eu falei, amigos, seguinte, mandando áudio, né? Seguinte, galera, tenho orado a respeito dessa viagem, e tem alguma coisa me incomodando, eu não vou poder ir e tal, não sei o que. Tive um sonho também que o Senhor testificou no meu coração, eu não acho que eu deva ir, e eu vou ter que, eu não vou, tá bom? Primeira coisa que me responderam, tá, mas e as caronas? Eu falei, puxa vida, cara, é isso, a amizade que eu estou carregando. Eles não estavam se importando com o que Deus estava falando comigo, o que estava acontecendo, eles queriam aquilo que eu tinha para oferecer. E falei, tá bom então, isso foi frustrante. Eles foram para essa viagem, de fato foi uma viagem que não era para eu estar. E aconteceu que naquele momento eu tomei uma decisão, essa mesa não faz parte daquilo que o Senhor quer para a minha vida. E muitos aqui, a partir desse final de semana, vai ter que tomar uma decisão. Muitos aqui vão ter que tomar essa decisão. Senhor, em qual mesa o Senhor quer que eu me assente? O Senhor quer que eu me assente na mesa legal, bacana, divertida, ou numa mesa intencional, com um propósito, que aponta para aquilo que o Senhor tem para essa estação, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu tive que fazer essa decisão, foi muito difícil, confesso, foi um período muito doloroso, muito solitário, mas foi a partir desse lugar de decisão que o Senhor começou a agregar outras pessoas, outra mesa mais intencional, pessoas apaixonadas por Jesus. E deixa eu te falar, meu amigo, quando um fogo vem daqui, outro fogo vem de lá, e eles se juntam, é fogo e glória para tudo quanto é lado. Eu vi que alguns de vocês aqui, ó, eu vi aqui, é fogo e glória para tudo quanto é lado, meu irmão. Eu sou criado na comunidade, mas eu tenho a raiz meio pentecostal também, assim como a Karen. Então, fala comigo, fogo e glória para todo lado. Qual? Se enchendo do Espírito. Então a primeira coisa que eu tenho para dizer, Jesus foi intencional na mesa dele. Então seja intencional na sua mesa. Mas aqui nós vemos então algo acontecendo no meio daquilo. João, ele não estava num lugar qualquer. João, ele estava num lugar muito estratégico, ao lado de Cristo. E aqui ele foi muito querido quando ele escreveu esse livro, que ele mesmo se intitulou O Discípulo Amado. Cara, humilde, tranquilo. Mas ele falou, não, o discípulo amado sentou do lado de Jesus. E Simão Pedro estava longe. Aí ele perguntou para mim, fazer o quê, né? Cada um é responsável pelo lugar que escolhe. Mas aqui a gente vê, João, ele foi intencional em se assentar ao lugar ao lado de Jesus. Existia um nível de intencionalidade no coração de João que não tinha no coração de outros. Talvez as pessoas falam, não, mas é que quando eu cheguei aqui, esse lugar já estava ocupado. Por quê? Porque João foi lá. Ele foi intencional em sentar ao lado de Jesus. O mestre, ele tinha o seu lugar à mesa. E João falou, opa, quero estar aqui, quero estar perto. Ele não se contentava somente em encontrar Jesus durante a célula. Ele não se contentava em encontrar Jesus só na conferência.
Ele não se contentava em encontrar Jesus só no sábado à noite. Ele precisava, segunda pela manhã, pegando fogo por Jesus. Não, terça-feira no meio do trabalho, pegando fogo por Jesus. Ele era intencional em se assentar perto de Jesus. Aí você pode me falar, Simon, mas isso é porque Jesus escolheu ele para poder estar nesse lugar mais íntimo. Ok, a gente pode olhar outra história então. Vamos lá para Lucas no capítulo 9, do versículo 28 ao 32. Lá nós vemos assim: cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Quem Jesus escolheu? Pedro, Tiago e João. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Você vê, existe sim um nível de intencionalidade em Deus convidá-los para subir aquele lugar mais íntimo. Poxa vida, eram 12 discípulos, mas ele escolheu Pedro, Tiago e João para subirem junto com ele para esse lugar de oração. Aí você fala, Simon, mas não me parece que ele foi muito intencional nessa ocasião. Porque ele foi com Jesus até lá? Foi. Mas ele orou com Jesus? Acho que ele teve sonhos proféticos. Orar com Cristo não estava ali no meio do cronograma. Eles pegaram no sono. Eles deixaram com que o cansaço tomasse conta do coração. Mas eu tenho aqui algo que Deus fala ao meu coração a respeito disso, que Cristo, Ele tem algo específico para depositar sobre nossas vidas, amém? Ele tem algo específico para depositar sobre a RNL, amém? Mas eu creio do fundo do meu coração que Jesus, Ele está levantando aqui nessa casa pessoas que vão subir nesse lugar de intimidade, pessoas que vão entrar nesse lugar de maior intencionalidade, pessoas que vão intencionalmente ser ultra conectados com Ele. Mas em meio a esse processo e essa decisão, muitos podem ser pegos pelo sono. Mesmo estando com Cristo no lugar mais íntimo, você consegue imaginar comigo essa história? Você consegue imaginar comigo Cristo, Filho de Deus, te convidando para um lugar onde o Filho, Deus Filho, vai conversar com Deus Pai. Um diálogo maravilhoso. O que eles estavam conversando, será? No princípio criou Deus os céus e a terra, e eu estava lá. Sabe, Deus, lembra quando isso aconteceu? Não, ele estava tendo um diálogo, um momento íntimo com o Pai, e ele fez questão de levá-los para esse lugar. Cristo, Ele vai fazer coisas em Cacoal, Ele vai realizar coisas aqui, o Espírito Santo vai fluir através dessa igreja, e Ele está te convidando para esse lugar, onde você vai ouvir o que Filho está falando com o Pai, a respeito dessa cidade. Agora a questão é, nesse momento íntimo com o Pai, eles pegaram no sono. Aqui nós vemos uma verdade, uma lição que nós podemos entender disso. É possível você cair na morbidão, é possível você cair no sono, mesmo em meio ao lugar mais íntimo na presença do Senhor. Nós vemos isso em outra ocasião, quando Paulo estava expondo as escrituras, e um cara estava sentado na janela com muito sono. Ele caiu da janela e morreu. Mas é outra história. O ponto é possível você deixar de queimar, mesmo no lugar mais quente, de intimidade com o Pai. Aquele que tem ouvido, ouça e se posicione. Sabe, amigos, nós temos aqui 3 discípulos muito íntimos que foram levados a esse lugar de intimidade, mas eles foram tomados pelo sono. Eles foram tomados pelo cansaço. Eles foram tomados, por quê? Porque Jesus, ele não era pouca coisa. Ele fazia algumas maratonas por dia. Eu não sei vocês, mas eu acho que aqui vocês podem caminhar um pouco, um tanto quanto bastante, mas garanto que menos do que Jesus e seus discípulos. Quem aqui já assistiu The Chosen? Ou está assistindo The Chosen? Série maravilhosa.
Você vê o quanto eles caminham naquela série. Eu não sei se dá para fazer um estudo de quanto que eles caminham na série em específico, mas nós podemos ter uma noção de que existia um movimento constante de se mudar de uma cidade para outra, caminhar, ministrar e depois voltar, às vezes passar madrugadas atravessando o rio, atravessando lugares, indo para outros lugares. Então a rotina era de fato cansativa. Por quê? Porque eles tinham uma missão. Aqui na RNL vocês têm uma missão: levar o evangelho a toda criatura que tem aqui nessa região, pregar a palavra do Senhor, levar o Espírito para dentro das universidades, para que as pessoas sejam curadas, fazer uma conferência, fazer o acampa, fazer vários movimentos. Existe uma missão nítida e clara a ser cumprida. Porém muitos de nós podemos nos perder em meio à missão por conta do cansaço. Aqui nós temos um fato glorioso acontecendo: o filho conversando com o pai numa comunhão perfeita, e ainda assim eles pegando no sono, porque eles foram tomados pelo cansaço. E aqui o que eu entendo sobre essa história? Nós precisamos constantemente estar sendo renovados no lugar de oração, constantemente estarmos sendo renovados no lugar de intimidade. Porque é fácil se perder como Marta, é fácil se perder em meio aos afazeres, em meio a cumprir a missão, mas a boa parte a ser escolhida é aos pés de Cristo, a perfeita comunhão. Nem o discípulo amado se aguentou, nem ele foi tomado pelo sono. E talvez alguém aqui foi tomado pelo sono nessas últimas estações. Talvez você vem para a igreja, você vem para a conferência, você vem para os movimentos, participa da célula, mas o seu coração já está adormecido. Deixa eu te falar, não é o fim da linha. Porque aqui nós vemos que Pedro e os discípulos acordaram. Eles lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus. Não era o fim da história. A questão é: não se entregue ao sono. Eu sei, vocês estão cansados hoje, a maratona de conferência está grande, eu vejo algumas bocas abrindo assim, eu te entendo. Mas o que eu estou falando é: não se perca no sono espiritual. Lute contra esse sono. Jesus está te convidando para um lugar mais intenso e mais íntimo com a presença. Então a pergunta é: você vai se entregar ao sono, vai se entregar a isso, ou vai lutar contra isso? Porque aqueles que lutam contra a morbidão, lutam contra o sono espiritual, experimentam a glória de Cristo. Eles lutavam contra o sono, venceram o sono e viram a glória de Jesus. Ah, meus amigos, como é que eles iam contar essa história para os outros discípulos? Não tinha como. Como que você descreve? Eu estava lá, lutando contra o sono, estava assim, estava pegado, eu estava quase dormindo, e aí de repente eu falei: não, eu vou me posicionar. Eu abri meus olhos e eu vi Cristo transfigurado em glória. Deixa disso, João, você estava dormindo já, você estava sonhando, cara. Não fui só eu, meu amigo Pedro também viu, Tiago também viu. É que nós temos outra lição. Quando você reorganiza as mesas que te apontam para o propósito, você agrega pessoas que vão viver a intimidade com você, vão pegar fogo com você. São testemunhos não somente os seus, mas que, não, meu amigo, o Mateus, ele viu. Mateus estava junto comigo, ele experimentou aquele dia, foi maravilhoso. Algo aconteceu, eu pude ver o Senhor naquele lugar. Mas não, ele estava junto comigo. Quando você luta contra isso, se posiciona, busca mais intensamente, você pode ver a glória. Tá, mas Simon, ele me fez o convite, ele me levou para esse lugar de maior intimidade, mas como que eu faço para ser mais intencional? Porque eu estou há tanto tempo já vindo na igreja, estou há mais de 2 anos, 3, 5 anos participando da RNL, e eu ainda sinto que o meu coração está adormecido, eu ainda sinto que eu estou um pouquinho mais lá do que cá. Eu quero queimar, mas eu não sei como. Deixa eu te falar, existiam 12 lugares na mesa, mas 2 deles eram ao lado do mestre. João deixa claro que ele estava do lado de Jesus, mas o outro lado tinha uma vaga disponível.
por que não escolheram sentar ali? O que eu estou querendo dizer é que existe um lugar de intimidade na mesa, disponível para você. Existe um lugar de maior conexão com Cristo, conexão com o Espírito, mas é necessário pagar o preço para isso. Deus usa muito o pastor Andy para entregar palavras proféticas pelo ministério profético, mas eu não consigo mensurar o preço que ele pagou para poder caminhar no espírito profético que ele carrega. O Senhor te derramou o espírito profético, mas foi fácil? Há um preço a ser pago. Deus quer usar a sua vida? Sim. Ele tem um propósito para a sua vida? Sim. Ele pode usar a sua vida para marcar essa cidade? Sim. Mas há um preço a ser pago. Sabe, quando nós vemos a história da última ceia, nós vemos ali a pintura de Leonardo da Vinci, certo? A primeira coisa que vem à mente é a pintura de Leonardo da Vinci. Se a gente puder colocar, e aqui nós temos algo que é icônico. Aqui nós temos a pintura que todo mundo pensa, fala a última ceia, você lê lá no título da Bíblia, vê a última ceia. Só que eu fico imaginando, pastor, Jesus chegando no restaurante falando, me vê uma mesa para 13 pessoas. Ok, beleza. Mas todas de um lado só. Todo mundo vai sentar só de um lado da mesa, tá bom? Ô garçom, tá bom, ok, vou preparar isso, vou providenciar. Então aqui nós temos a última ceia, Jesus sentado, e é isso que nós entendemos, essa foi a retratação que nós entendemos como a última ceia. Aqui foi culturalmente aceito de que assim foi a última ceia. Mas se nós olharmos historicamente como eram feitas as refeições naquele tempo, muito provavelmente não era uma mesa alta, e era sim uma mesa baixa, e muito provavelmente não era dessa forma, todos sentados só do outro lado, para que pudesse tirar uma foto bonita, sabe? Nem existia foto, mas assim, é uma outra forma. Se puder colocar outra imagem para nós, isso aqui é muito mais próximo da realidade. A pintura é óleo, na tela de LED talvez fique um pouquinho difícil de entender, mas aqui nós temos uma mesa que se chama triclínio. Fala comigo, triclínio. A galera fala grego aqui, top. Triclínio, o que é isso? Essa é uma mesa que era muito comumente usada nas refeições daquele tempo, onde sim, de fato era de um lado só da mesa, o que é muito surpreendente pensarmos disso, mas porque era um formato de U, para que quem estivesse servindo a mesa pudesse ter liberdade de ir e vir, servir a mesa, trocar os pratos e voltar. E era culturalmente, eles sentavam em uma altura um pouco menor. Então quando você lê a palavra, você vai ler lá que João, o discípulo amado, estava reclinado sobre a mesa. Quando nós vemos a palavra reclinado sobre a mesa, isso é muito mais próximo do original do que de fato uma mesa alta, que é o que nós fazemos hoje na nossa casa. Então aqui, quem estava servindo, ele tinha liberdade para poder vir aqui, trocar os pratos, trocar o peixe, o pão, entregar. Aqui nós temos provavelmente Simão Pedro, olhando lá para João, do lado de Cristo, já reclinado sobre a mesa. E ele estava perguntando, fazendo aquelas perguntas que só quem estava perto podia ouvir. E eu quero pedir algum voluntário rapaz aqui, por gentileza, para subir aqui no altar. Venha lá, pode subir. Quando nós vemos essa história, essa situação, nós vemos alguém sentado no lugar da sala da refeição, e nessa mesa aqui, nós temos o nosso irmão, hoje você é Jesus. Aleluia, amém, amém. Eu vou pedir que você... Nós temos aqui então uma representação muito próxima daquilo que de fato era. Claro, imagine que tem aqui algumas almofadas, o cotovelo não dói tanto, mas aqui a gente está sentado sobre a mesa. E era comum, naquela época, você servir a mesa. Então, enquanto o mestre está falando, o mestre está comendo? Você consegue comer e falar? Responde para mim. É impossível. Então, enquanto o mestre está falando, os discípulos estão aqui, ó, numa mão apoiada e na outra mão... Amém. Amém. Uau.
Então os discípulos estavam sentados à mesa e eles estavam aqui em plena comunhão. Mas existe um momento em que acontece algo. Jesus ele fala em profunda agonia. Está em profunda agonia? Profunda agonia. Ele tem profunda agonia, ele fala: de fato, um de vocês irá me trair. Todos os discípulos: ah, meu Deus. Simão Pedro, que estava daquele lado ali, ó, ele olha para João e aqui acontece aquele diálogo só com os olhares. Pedro, que está lá do outro lado, por motivo, não sei porque estava tão longe, mas ele olha para João e ele fala: ei, pergunta quem é, quem de nós que é? João: eu sei que eu sou discípulo amado, eu sei. Está perguntando para quem? Para mim, né? Óbvio. Simão, calma lá, já descubro. E nós vemos naquele texto bíblico que João, repete comigo, João, não os discípulos. Pode repetir, não os discípulos. João reclina a sua cabeça sobre o peito de Jesus e pergunta: quem de nós que vai te trair? Jesus, ele olha então para João e fala: aquele que eu molhar o pão e entregar. Jesus então faz isso. Ele pega o pão, coloca na tigela e entrega para Judas. Judas pegou. A partir desse momento, todos na mesa estão normais, porque o único que sabe dessa informação é João. Existem lugares na intimidade em que você vai ter acesso exclusivo do que o Senhor quer fazer. Isso é um lugar de intimidade, de profunda conexão. Amém? Posso levantar, Jesus? Obrigado. Palmas para Jesus. A palavra fala que João estava reclinado sobre Jesus. Ele estava nesse lugar onde ele podia ter essa informação. Jesus molha o pão e entrega para Judas. Nesse momento Jesus fala para todos os discípulos: vai e faça o que você precisa fazer. Judas sabe que Jesus sabe. Pedro sabe que Jesus sabe que será Judas. Quem sabe que é Judas? Mas todos os discípulos estão achando que é porque ele era o tesoureiro e foi entregar dinheiro para os pobres ou comprar alguma coisa para a festa. Mas João, que escolheu estar nesse lugar mais íntimo, sabia dessa informação. O que nós temos aqui não é somente Jesus escolhendo 12 e desses 12 escolhendo 3. Nós temos aqui um discípulo que intencionalmente chegava mais cedo na reunião para poder pegar o melhor lugar. Aqui nós temos um discípulo que intencionalmente sentava ao lado de Cristo, ao lado do Mestre, para poder ouvir as palavras com mais clareza. Alguém que não queria conversas paralelas na mesa, porque ele queria ouvir da voz do Mestre aquilo que ele tinha para ensinar. João não estava somente ocupando o lugar onde foi determinado para ele. Intencionalmente ele estava sendo ultra conectado com Cristo. Tinham alguns conectados, tinha um desconectado, mas tinha um que era ultra conectado com Cristo. A questão não é se você está no lugar certo ou não. Não. Você está aqui, Cristo tem algo para a sua vida, o Espírito Santo já revelou para você. Agora, o que você vai fazer com isso é única e exclusiva responsabilidade sua. Existe um lugar de posicionamento para poder experimentar a intimidade com Cristo. Meus amigos, não é fácil acordar às 3 horas da manhã para orar, mas porque você colocou no seu coração que você quer fazer uma oferta do seu tempo de maneira mais especial para o Senhor. Ele te pediu, talvez não peça, mas é um posicionamento do coração. Meus amados, eu sei muito bem que hoje eu e minha esposa nós ocupamos um lugar de liderança, não porque necessariamente era a melhor opção no momento, mas era porque tinha gente disponível ali. Estava falando, não, eu faço aqui, eu vou fazendo, o que precisar ser feito eu faço, não, o preço que precisa ser pago, eu pago, vamos lá, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para conduzir, eu estou aqui para fazer o que for necessário, se for para fazer isso eu faço, se for para fazer aquilo eu faço. Não necessariamente Deus falou: Simon, levante cedo, acorde, ore pelos jovens dessa cidade. Não
Não necessariamente Deus falou: Simon, pelo menos 3 vezes na semana, ore pelos jovens dessa cidade na casa de oração. Não, e olha que mais louco, eu nunca quis ser líder de jovens, porque é uma dor de cabeça, não é não? Amém? Vocês não dão amém que vocês não sabem, né? Mas é uma dor de cabeça muito boa, muito boa. Mas Deus já estava naquele lugar, eu já estava nesse lugar buscando. Deus, o que é para ser feito? Existe algum lugar? Existe algum lugar que o Senhor quer que eu esteja? Alguma mesa que o Senhor quer que eu me assente? Algum posicionamento que o Senhor quer que eu tome? Amados, eu não estou nem perto de chegar no lugar onde eu falo: não, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, pude terminar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu não estou, só 1% nem isso ainda. Mas Deus pode encontrar em mim um coração disposto. Meus amigos, não se trata da sua capacidade, se trata da sua disponibilidade e compromisso. Porque eu tenho certeza que essa não foi a primeira nem a última reunião que João chegou mais cedo para escolher o melhor lugar. Enquanto isso, muitos de nós deixam para chegar depois do louvor, deixa para chegar só quando tem algum mover, deixa para alguém mandar uma mensagem: nossa, hoje está incrível. Aí você se arruma rapidão e vem. Sabe, Deus quer entregar algo glorioso para a sua vida, mas existe no seu coração um coração disponível para isso? Muitas vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos que não tem lugar para Deus habitar, não tem lugar para o Espírito Santo agir, porque é o meu ego, é o meu desejo, é a minha falta de vontade, ou é a minha vontade de fazer qualquer outra coisa. Meus amigos, eu vou confessar um negócio para vocês. Até mesmo o seu pastor tem vezes que pensa: não queria ir na igreja hoje, mas sou eu que vou pregar, eu sou pastor, vou ter que estar lá. Nós somos humano, carne. Existe esse lugar de vulnerabilidade? Existe esse lugar, mas não é isso que dita a vida de quem se dispôs para o Evangelho. A palavra fala que aqueles que querem seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. De fato, foi de graça aquilo que Ele entregou, é pela graça que Ele morreu e trouxe você para a reconciliação com o Pai. Mas não é de graça, existe um preço a ser pago. E quanto que é esse preço? Eu te falo, é tudo. É tudo. Tudo. São suas emoções, são seus desejos, são suas intenções, são suas finanças, é o seu tempo, tudo, porque Ele é digno. Não porque você pode comprar algo dele, mas porque Ele é digno. E apesar de ser algo que é referente a Ele, apenas Ele, na sua infinita misericórdia e graça, Ele ainda nos coloca num lugar onde há um certo luxo. Vou colocar assim. Como assim, Simon? Quem aqui já recebeu a semeadura de algo na vida? Levanta a mão. Semeadura de algum valor, algum tênis, roupa, comida. Alguém pagou para você ir em algum congresso, alguma coisa? Pode levantar a mão bem alto. A grande maioria. Você sabe que Deus nos encontra nesse lugar. A pergunta é: nós merecemos? Nós merecemos? Nós não merecemos receber nada do Senhor. O fato é que Ele já entregou tudo que era de maior valor para Ele, seu próprio Filho. Nós não merecemos receber absolutamente mais nada, mas Ele, na sua infinita graça e misericórdia, porque Ele é amor, Ele nos presenteia quando nós pagamos o preço de renúncia. Eu ainda não tenho filhos, nós teremos em breve, se Deus quiser, amém? Mas eu tenho absoluta certeza que eu não vou presentear o meu filho quando ele não colocar o dedo na tomada. Se eu mandar para ele falar: olha, filhão, não coloque o dedo na tomada, e ele não colocar o dedo na tomada, o que ele fez? Me obedeceu. Agora, eu vou honrar ele, dar um presente para ele porque ele não colocou o dedo na tomada? Não necessariamente. Talvez eu dê, mas não quero mimar o meu filho também, sabe? Eu não preciso, por quê? Porque ele preservou o próprio corpo dele, me obedecendo. Mas Deus, Ele faz isso com a gente. Ele não precisa nos dar nada, absolutamente nada, porque obedecer Ele diz respeito a nós estarmos alinhados com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Então, se nós cumprimos a vontade dEle, a gente já vai viver uma vida boa, perfeita e agradável.
Agora, quando nós o obedecemos, Ele ainda dá algumas recompensas para a nossa vida. Isso não entra na minha cabeça. Eu não consigo entender, nem pai sou e já estou pensando dessa forma. Eu fico maluco. Como pode Deus, na sua infinita graça, bondade, amor e misericórdia, me abençoar, sendo que Ele já entregou aquilo que é de maior valor? Eu não mereço, mas ainda assim Ele faz. Amados, existe um lugar de uma recompensa para aqueles que vivem extravagantemente para o Senhor. Nós vemos isso no episódio em que Marta está trabalhando loucamente e Maria está sentada ouvindo de Cristo. Ela escolheu esse lugar. Existia a necessidade de trabalhar para Cristo? Sim, mas existia a melhor parte e Maria escolheu. Em outro episódio nós vemos a mulher que entrega algo extravagante, um perfume caríssimo, caríssimo, e entrega para Jesus, porque amava Ele, porque Ele é digno. E a essa foi dada o título de que jamais não será contada a história. Essa história será contada para todos, porque foi uma história, uma entrega extravagante ao Senhor. Houve uma recompensa, mas nós fazemos pela recompensa? Não, nós fazemos por amor, porque Ele é digno. E ainda assim, no meio disso, estar ultra conectado com Ele, faz nós experimentarmos coisas incríveis no Senhor. O poder de Deus é manifestado com maior graça, a autoridade do Senhor é manifestada com maior poder, com maior intensidade, a ousadia para poder pregar o Evangelho dá uma upada, aquilo que você tinha medo de falar na faculdade, completamente se vai, porque o Espírito Santo te pega com ousadia, você começa a usar, a falar, a profetizar, a orar pelos enfermos, de maneira ousada. Tudo isso, na minha visão, é recompensa daqueles que vivem em aliança íntima com Jesus. De fato, é possível fazer ministério sem Cristo? Infelizmente, é possível. Tem muitos falsos profetas hoje na nossa geração e muitos mais ainda virão. Mas isso não diz respeito ao que o Senhor está fazendo através da vida desses falsos profetas. Diz respeito ao coração daquele que está desconectado com Ele. Meus amigos, no fim das contas é uma escolha que nós fazemos. O quanto nós queremos da revelação de Cristo. E lembra que eu falei que existe um lugar de recompensa? João, ele ocupava esse lugar íntimo. Ele fazia questão de se assentar ao lado de Cristo. E nós vemos Paulo falando a respeito do apóstolo João. Paulo, que foi o maior evangelista da história, ele que pregou para os gentios, vulgo nós, aqueles que não são da aliança judaica. Ele que foi em ousadia, viveu muita coisa. Ele reconhece João, ele fala que João não é um cara qualquer. João, esse discípulo amado, não é um cara qualquer na história, não é qualquer um que está ali. E a gente vê o que Paulo fala sobre ele lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 8 e 9. E ele diz: pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram no trabalho com os judeus. Aqui Paulo estava dizendo: Pedro, Tiago e João, aqueles que caminhavam mais intimamente com Cristo, são tidos como colunas da igreja, e eles avaliaram e validaram o ministério ao qual foi confiado a mim e Barnabé. Meus amigos, deixa eu falar que quando você entra no lugar de pagar o preço, de buscar intimidade profunda, não buscar somente as mãos dele, aquilo que ele tem para entregar para a sua vida, ou aquilo que ele tem para fazer para a sua vida, sabe, mudar a sua oração, não ser você o centro da oração, mas sim ele, entregar a Ele a adoração devida. Quando você paga o preço por isso, Deus ele começa a revelar os seus caminhos, assim como Ele revelou a João aquilo que estava prestes a acontecer, só Ele sabia.
Ele revela as coisas dos seus amigos, os profetas, aqueles que caminham e pagam o preço, começam a viver isso, só que não acaba neles. Quando você escolhe pagar o preço de viver intimamente com Ele, com os ouvidos atentos às suas palavras, conectados com Ele, Ele gera em você a capacidade de gerar novos. Aqui nós vemos Tiago, João e Pedro avaliando e validando Paulo e Barnabé. O que eu entendo dessa história, nessa porção da Escritura, é que quando nós vemos, quando nós estamos alinhados com o Espírito, quando nós estamos buscando o Espírito, quando nós estamos focados naquilo que Ele tem para a nossa vida, Ele também nos dá a oportunidade de podermos multiplicar essa paixão no coração de outros. E isso fala sobre legado. Meu amigo, qual legado você vai deixar? Qual legado você vai deixar na sua célula? Qual legado você vai deixar na sua faculdade? No seu trabalho? Nessa igreja? Qual legado você vai deixar? Aquele que era muito legal, gente boa, fazia todos darem risada? Ou aquele que me ensinou a ser extravagante por Cristo? Aquele que me apresentou para Cristo? Meus amigos, tem uma diferença muito grande em você ser um bom discípulo e você ser um discípulo extravagante. Alguém que ama e paga o preço. Aquele que busca de fato a presença de Jesus incansavelmente. Quando você faz isso, Deus vai gerando em você vida, 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 vida para poder propagar o Evangelho, para poder levantar novas gerações. De você fluirão novos discípulos, de você fluirão novas pessoas convertidas. Você pode ser a resposta para o coração angustiado da pessoa que senta do teu lado na faculdade, no trabalho, na escola. Você carrega o Evangelho da reconciliação. Qual legado vai ser deixado? João buscou intensamente esse lugar, e por conta do amor dele por Cristo, ele recebeu revelações inimagináveis. Meus amigos, não significa que por estar numa igreja avivada, necessariamente o seu coração é avivado. Não. O avivamento ele só é coletivo se partir de um compromisso individual. Todas as histórias de avivamentos ao longo da história, nós vemos pessoas comprometidas na oração, comprometidas no arrependimento, comprometidas na paixão por Jesus. Não é simplesmente o Espírito Santo vindo e derramando. Lá em Atos 2 nós vemos os discípulos aguardando ansiosamente pela vinda do Espírito. Eles estavam reunidos em oração e jejum, buscando intensamente o direcionamento que o Senhor tinha. E no meio dessa direção, o Espírito Santo veio. No meio dessa busca, o Espírito Santo veio. No meio desse clamor, o Espírito Santo desceu. Só que individualmente tinham línguas de fogo em suas cabeças. Não era uma grande língua na cabeça de todo mundo. Em suas cabeças tinham línguas de fogo. Porque o avivamento coletivo só é possível pelo posicionamento individual. Nós estamos prestes a viver momentos históricos na igreja do Brasil. Mas só é possível acontecer de fato se você vestir a camisa, falar: ei Jesus, eu quero chegar mais cedo, escolher o melhor lugar. Eu quero me posicionar no lugar de clamor. Eu quero me posicionar no lugar de jejum, de intensidade, buscar. Eu quero ser ultra conectado com Cristo. E a partir desse lugar, o Espírito Santo vai agir. A partir desse lugar, o Espírito Santo vai fazer. Eu tenho uma pergunta para fazer para você essa noite. Você quer de fato estar ultra conectado com Jesus? Amém. Estamos caminhando para o final. A banda já pode subir já. Se você puder, coloque-se de pé. Sabe, Jesus marcou a história para sempre, com 12 pessoas conectadas com Ele.
ultra conectadas. Eu sei que daqui a alguns anos eu vou olhar para Cacoal avivada. Eu vou falar: Deus encontrou uma geração comprometida com Ele. Deus encontrou uma geração disposta a pagar o preço. Feche seus olhos. Pai, nós queremos entregar a Ti, Senhor, o nosso coração. Nós queremos de fato entregar a Ti, Senhor Deus, toda a fome do nosso coração, Pai. Ó Senhor, gera em nós uma fome, uma sede de Ti. Gera em nós, Senhor Deus, uma fome insaciável pela Tua presença, Pai. Um senso de responsabilidade por aquilo que o Senhor tem confiado a nós, Pai. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus nós declaramos, Espírito Santo, vem e traga a revelação da Tua palavra. Vem e traga a revelação da Tua presença para nós. Que o nosso coração não adormeça, que o nosso coração não se perca, que nós possamos posicionar o nosso coração no lugar de intimidade, posicionar a nossa vida, reorganizar a nossa agenda para que o Senhor seja o centro, reorganizar nossas prioridades para que o Senhor seja exaltado em tudo que fizermos, Pai. Ó Senhor Deus, gera em nós um coração insaciável. Ou enquanto eu oro, se o Espírito Santo ministrar o seu coração, fique à vontade a vir aqui à frente. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Espírito Santo, gera em nós um coração com fome e sede por Ti como nunca antes, Pai. Encontra aqui pessoas que são comprometidas a pagar um preço além, a andar uma milha a mais, a se assentar no lugar de intimidade, a ser intencional em suas escolhas, intencional em suas mesas, intencional no tempo de qualidade com o Senhor. Pai, nós não queremos viver de culto em culto, de célula em célula. Se isso fala ao seu coração, levante a sua mão, comece a adorar o Senhor. Ó Senhor, nós não queremos viver de célula em célula, de momento em momento, de fogo em fogo. Nós queremos viver, Senhor Deus, constantemente largados na Tua presença, Pai. Constantemente pegando fogo pela Tua presença. Oh, Radabacê, Senhor, encontra em nós, Senhor, esse coração apaixonado por Ti, Jesus. Gera em nós o coração de fogo. Gera em nós a fome e sede por Ti, Jesus. Eis-nos aqui, eis-nos aqui. Vem, toca-me, quero queimar por Jesus. Eis-nos
Jeremias 29, versículo 12: naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Ei, não existe nenhuma limitação que o Senhor não possa vencer. Não existe nenhuma limitação da glória dele, porque Jesus já pagou o preço. Ele já rasgou o véu. Tudo que podia te separar da presença dele já caiu por terra. Então aquele que quer, busca e encontrará. Aquele que deseja, bata a porta e será aberta. Existe um caminho completamente livre. Não existe nenhum firewall que está completamente acabado. Não existe nenhum vírus que possa te atrapalhar. Não existe nada, porque a conexão já foi reestabelecida, meus amigos. Oh, todo aquele que quer pode buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Oh Pai, encontra em nós, Senhor Deus, essa geração que te busca. Encontra aqui, Senhor Deus, corações que te buscam intensamente, intencionalmente, Pai. Porque quando busca, encontra. Aleluia, Pai. Nós acreditamos que existe o caminho completamente aberto. E para aqueles que se comprometem, aqueles que querem, Senhor, pagar o preço da intimidade. Ó Senhor Deus, eu declaro, Espírito Santo, eu profetizo uma nova estação sobre a vida de cada um aqui. Cada um aqui que se compromete em pagar um preço como nunca antes. Aqueles que querem de fato entregar a sua vida como um sacrifício vivo ao Senhor, para poder viver a boa e perfeita vontade do Senhor. Nós declaramos, Espírito Santo, eu declaro, Pai, que o Senhor abra as portas do céu. Abra, Senhor Deus, as portas do céu. Vem com o teu fogo, que eles experimentem algo como nunca antes. Que o comprometimento deles seja honrado com a tua presença. Uma porção a mais de intimidade, uma porção a mais de poder, de autoridade, mas acima de tudo, não o que as suas mãos podem dar, mas quem o Senhor é. Senhor, revela-te a eles, revela-te a nós, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos nesse lugar e nós já agradecemos, porque o seu mover será realizado aqui, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, amém e amém.